Essas tragédias que infelizmente têm se repetido no Brasil, né, principalmente na temporada de verão, elas atingem as pessoas de diferentes maneiras, né, principalmente quem mora numa área que é de risco e quem não mora numa área que é de risco. E muitas vezes há uma diferença aí muito grande em como essa chuva atinge pobres e ricos. E o Renato hoje vai contar um pouquinho dessa história para a gente, dessa chuva que aparentemente não é tão democrática assim, ou é? Hein, Renato? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Bom dia a Bom todos os ouvintes dia. da Band News. Bom, infelizmente, uma das histórias que estão sendo contadas aqui nesse período não é nem um pouco novidade. Aqui mesmo na coluna, quando teve as tragédias da Bahia, as tragédias de Petrópolis, ou mesmo durante a pandemia, nós dissemos que a tragédia tem um mapa que atinge diretamente as pessoas mais pobres e as pessoas negras dessas comunidades, dessas regiões que de alguma forma são afetados pela por essas calamidades. Bom, vamos entender um pouquinho do que acabou de acontecer aqui. Não foram as casas com pé na areia que foram as mais atingidas no litoral norte de São Paulo. Foram as regiões de encostas. Aquele lugar que quem costuma frequentar essas regiões chama de sertão. Para quem caminha na Rio Santos, sentido Rio de Janeiro, são as casas e as comunidades que estão à esquerda da Rio Santos, no lado do Rio de Janeiro. São regiões que cresceram muito, sem uma presença de políticas públicas e de saneamento básico e de infraestrutura que acompanhasse esse crescimento. São regiões formadas por trabalhadores que se firmaram nessas localidades para servir aos brasileiros que têm casa nos condomínios de luxo dessa região. Isso, por si só, não é um problema. O problema é a ausência de políticas públicas que dê condições para essas pessoas que estão atrás do seu trabalho, do sustento da sua família, tenham condições de morar com dignidade. É impressionante como, na região norte, fica muito claro que as casas atingidas foram a das famílias que não tinham condições de moradia. Enquanto as famílias mais ricas, os domicílios com a melhor infraestrutura, são os domicílios pé na areia, foram os que tiveram foram menos afetados aí por essa tragédia. Então, como vemos, assim como na pandemia, assim como nas tragédias de Petrópolis, como nas tragédias da Bahia, foram os mais pobres que estão pagando, inclusive, com as suas vidas durante a pandemia. Sim, a gente está falando de, essencialmente, desigualdades, né, Renato? E acho que a gente precisa falar de uma forma muito clara também. Como o Barão estava explicando na abertura aqui do Station de hoje, tem essa questão habitacional das pessoas que vivem em áreas de encosta e ninguém quer morar em uma área de risco. Ninguém deseja morar nessas áreas, mas vivem sim por necessidade e por não ter oportunidade em viver em outras áreas. E aí tem toda essa discussão sobre retirar essas pessoas, sobre obrigar neste momento que essas pessoas deixem os locais com as suas casas, os seus objetos, o que também é delicado, porque que tipo de alternativa... Na reforma da sua casa em Maresias. Quando a gente fala de correção das desigualdades, nós estamos falando de formação de políticas públicas. Formações de políticas públicas que são ignoradas, inclusive, por moradores ricos de Maresias, que preferem agredir jornalistas, como agrediram a jornalista Renata Cafardo em Maresias, falando volta para casa comunista, com muito menos agressividade para conseguir garantir situações básicas de moradias aos funcionários que os servem nessa situação. Isso precisa ser dito, precisa ser claro.
O que nós vivemos é o que se costuma chamar agora, inclusive, de racismo ambiental, que é o efeito nas cidades que a desigualdade econômica e racial traz na hora de distribuir verbas e políticas públicas. É preciso dizer o nome dessas pessoas, é preciso se responsabilizar quem corta do orçamento as verbas federais para o combate à enchente. Ao mesmo tempo que precisa ser celebrado a volta da institucionalidade, vendo um presidente da República, um governador e um prefeito que têm pensamentos políticos distintos, unidos no combate a essa tragédia. De um lado, tem que ser celebrado esse novo momento que nós vivemos. Do outro lado, não pode ser esquecido as contradições que levaram a tragédias como essa acontecerem no litoral norte de São Paulo. É o mínimo, né, que a gente espera de qualquer autoridade, a união num momento como esse, mas infelizmente o cenário passado não era exatamente esse. Renato, a gente volta a conversar na próxima semana, tomara que uma notícia mais leve, porque infelizmente a tragédia se repete com uma velocidade inacreditável em nosso país. Grande abraço, Renato, até a próxima. Um abraço, Barão, um abraço, Roberto, um abraço a todos os jornalistas que estão cobrindo as tragédias do litoral norte de São Paulo. Um abraço, Rê, até semana que vem.